Então, muito bom dia. Edição da Cor do Dinheiro do dia 27 de maio do ano da graça de 2020. É quarta-feira, estamos a aproximar-nos rapidamente do final do mês e vai ver que daqui por uns meses vamos olhar para trás e pensar que tudo aquilo que tivemos a passar foi um autêntico pesadelo. Pesadelo, como sabe, que depois se vai estender também à economia. Deixa-me só soltar aqui a câmara, enquanto eu também percebo se desse lado está tudo bem, com som e imagem, porque, meu Deus, o programa de hoje tem 14 tópicos. Veja só o que existe de análise para nós fazermos no dia de hoje. Já sei que não vou conseguir cobrir isto tudo e, portanto, o mais provável é que alguns destes assuntos passem para a edição da manhã e mesmo para a edição de sexta-feira. Antes de começar, quero agradecer ao número cada vez maior de pessoas que, nas lojas, nos restaurantes, noutro tipo de instituições, cheio de alergia, e também na rua, vão falando comigo e dar feedback sobre a Cor do Dinheiro. E a edição que é feita aqui, que depois vai para o YouTube. É um belíssimo sinal de audiência do programa e também de que, afinal, não estamos sozinhos nesta tarefa de pensar criticamente o país, não é? Porque o problema é este. Há muita gente que fala sobre o país. Você vai ver hoje na Cor do Dinheiro um rol de assuntos que você não vê comentados do ponto de vista crítico. Porque toda a gente fala sobre aquilo. O drama é que não falam criticamente sobre estes assuntos, percebe? E isso é que é um problema. Bom, vamos então ao período de ordem do dia. É assim, mais um desaguisado no Partido Social Democrata. Pedro Rodrigues, um dos deputados do partido, coordenador, parece que se indispôs com Rui Rio, porque, alegadamente, diz que acaba por saber das coisas pela comunicação social e não por comunicação direta sobre o que se vai passar. Bom, eu não sei se é bem assim, não sei se, neste caso concreto, Pedro Rodrigues tem razão, não sei se há algum exagero, mas há uma coisa que eu sei. Quando a gente vai olhar para os últimos meses, desde que o Rui Rio chegou à presidência do partido, estes casos vão sucedendo. São casos a mais. O que indicia um padrão de comportamento. Bom, isto, além de ser lamentável, e eu estou-me a marimbar para isto, porque não sou, do ponto de vista interno, eu não sou militante do PST, portanto isso não me preocupa nada. Preocupa-me é a função de cidadania. Que é, se eu estou preocupado em ter uma oposição eficaz, e a oposição eficaz neste momento é a coisa mais importante que nós precisamos. Porquê? Porque os desafios são tão grandes, os problemas que nós vamos enfrentar são tão grandes, que era preciso ter uma oposição à altura. Ora, em vez da oposição estar preocupada com aquilo que realmente deve fazer, pelos vistos, vai ter que andar a lamber feridas em disparates e em disputas como esta. Segundo ponto. Só 28% dos apoios com base em linhas de crédito chegaram às empresas. E isto está na manchete do meu jornal, do Jornal de Negócios, passa publicidade. Cá está. Eu sei que está ao contrário, que estou a filmar em selfie, não é? Dinheiro das linhas tarda em chegar à economia. Menos de um terço das operações já aprovadas entrou na conta das empresas. Mostra um documento do IAPMEI. Ouviu bem? Não é uma boca do Camilo Lourenço, não é uma boca do qualquer dirigente partidário da oposição, é o insuspeito IAPMEI confirma isto. Bem, onde é que isto nos deixa? Está a ver qual é o problema de Portugal e o problema da Europa? Promete-se tudo e mais alguma coisa. Depois volta-se a prometer tudo e mais alguma coisa umas semanas a seguir. Depois corrige-se tudo mais umas semanas a seguir. E passa-se para os meios de comunicação social a críticos. Há exceções, quero referenciar isto, todas, tudo e mais alguma coisa. Coisas fantásticas. Eu ontem estava a ouvir, na RTP3, o debate ali entre Eduardo Martins e Pedro Adão e Silva, com quem eu já tive o prazer até de debater no Rádio Clube Português e noutros sítios, e aquela menina que foi do Bloco de Esquerda, Ana Drago, não sei quantos, e a pensar assim, mas estes tipos estão na Lua. Sobretudo a malta da esquerda. Estão na Lua. É que há tantos assuntos e tantas visões diferentes para analisar o que está a passar e aquela malta está preocupada com tudo menos o que interessa.
É este o problema de Portugal, percebe? Nós temos um problema grave com aquilo que é escrutínio do poder. Mas escrutínio não é fretes ao poder. Não é para isso que existe a comunicação social. Não é para isso que existem os analistas. Nós temos de ser críticos. Aliás, os fofinhos que passam a vida aqui a insultar-me, era bom que uma parte são idiotas, literalmente. Estão aqui a fazer fretes aos amigos dos partidos e diabo 4, nomeadamente a malta extrema esquerda. Mas também aos quantos de direita. Mas era bom que percebessem que eu tanto critico o António Costa como o Rui Rio, como acabou de se ver agora. Está a ver? Portanto, é preciso ter visão crítica destas coisas. Senão não vale a pena andar na comunicação social. Isto é para gente que os tem no sítio. Não é para gente que gosta de fazer fretes. É para não dizer coisa pior. Enfim. Afinal, parece que dedinho que adivinha, como dizia a minha mãe. Você lembra-se, ontem temos falado aqui, isto hoje vai ser longo, hein? Calma. Temos falado aqui do problema, foi a multa do Banco de Portugal a Ricardo Salgado. 3,7 milhões de euros. Foi ao Constitucional, perdeu, tem de pagar. Mas lembra-se a minha pergunta ontem? Será que Ricardo Salgado vai mesmo pagar aquele dinheiro? Ou depois de andarmos ali às voltas, vamos descobrir que, afinal, o indivíduo já não tem nada em seu nome? Ou então que outros bens que tinha já foram arrestados noutro processo? Atenção, arrestados, é assim que se diz, não é arrestados, como é talvez na comunicação social em geral. E não só outras pessoas. Arrestados. Este é que é o problema, percebe? E, portanto, quando você olha para isto, quando você olha para isto, a pergunta que fica a fazer é, espera aí, mas vai mesmo pagar? Então eu vou-lhe mostrar. Bom, eu julgo que está a chegar tudo bem com som, não está? Não pode ser. Isto não... Está pessoas a dizer que está sem som, mas olha que não pode ser porque eu tenho o som... Exatamente. Não, isso é um problema qualquer que tenham no telemóvel, aumentem o som, então saiam e voltem a entrar na aplicação, a ver a aplicação destas chatices. Bom, então eu vou-lhe mostrar, dizia eu, a manchete, acho que é do Correio da Manhã de hoje, que diz assim, manchete não, uma informação do Correio da Manhã. Justiça incapaz de cobrar multa de 3,7 milhões a Ricardo Salgado. Bom, 3,7 milhões de euros que estão em causa. Bem, está surpreendido? Não estás. O problema é mesmo este. Nós temos em Portugal uma justiça deficiente e que permite todo o tipo de situações esquisitas, como esta. Porque você, que é, imagina um cidadão normal, pequenino, quando tiver um problema consegue fazer estas coisas? Não consegue, pois não? Portanto, como vê, as minhas dúvidas de ontem tinham toda a razão de ser. O PS não quer o reforço dos apoios aos sócios-gerentes. Não se esqueça disto, ok? Não se esqueça disto. Eu acho que, normalmente, as pessoas criticam e depois não há consequências. O reforço dos apoios aos sócios-gerentes foi votado no Parlamento. Sabe o que é que o PS está a dizer? Está a pensar em mandar isto para o Constitucional. Isto é uma vergonha, percebe? É uma vergonha. Sabe porque é que não querem fazer isto? Porque o Governo não tem dinheiro. E anda aqui a inventar histórias, apoio aqui, apoio ali. É por isso, por alguma razão, só 28% daquelas linhas de crédito chegaram às empresas. Nós víamos há bocado do Jornal de Negócios. O Governo não tem dinheiro. Mas não se esqueça, isto tem que ter consequências, percebe? Eu acho uma vergonha os lobbies que chegam facilmente a São Bento, já falei aqui, um deles é da cultura, ter dinheiro para tudo. E depois, coisas como esta, não há dinheiro. Eu gostava de perceber porque é que o Partido Socialista não leva ao Tribunal Constitucional a história do reforço das verbas para a cultura, por exemplo. Isto não é admissível. Não se esqueça disto. Isto tem que ter consequências, ok? Quando a gente vota. Teatros podem abrir com todas as filas ocupadas. Desculpa lá. A pandemia não chega a Portugal. A pandemia chega a Portugal. A máscara não é precisa. A máscara é precisa. Vamos ficar confinados. 2 estados de emergência. Estado de calamidade. Agora vão tudo para a rua. Eu hoje fiquei a saber, eu juro que pensei que fosse fake news, que o primeiro-ministro foi à Praia da Princesa, na costa de Caparica. Eu pensei que era fake news, está a perceber? Afinal não é. Bom, agora é. Afinal, os teatros e outros espetáculos... Ah pá, espera aí. Está a ver isto? Isto não tem ponta para onde pega. Um dia é uma coisa, outro dia é outra. Eu estava a ver ontem o virologista Pedro Simas, entrevista ao Pedro Pinto, na TVI, e o Manuel Pedro Magalhães, o cirurgião. E ali o problema é
nós temos que ter cuidado com a comunicação para o país. Porque estamos a dizer às pessoas uma coisa agora e outra a seguir. Ninguém acredita em nós, percebe? Ninguém leva isto a sério. Bom, vamos então à nossa agenda normal. Já vamos com 10 minutos disto. O Governo está a travar a devolução dos reembolsos do IRS. Ouviu bem? Não sou eu, Camilo, que digo isto. Também não são apenas os jornais, mas eu vou-lhe mostrar que finalmente os jornais às vezes também acordam. Bom, está aqui, manchete no Diário de Notícias, mas não é preciso ir muito longe. Você vai àquilo que é a síntese que ontem o Ministério das Finanças mandou sobre o comportamento das finanças públicas no mês de abril até abril, e você dá-se conta de uma coisa muito interessante. Nessas contas que são apresentadas, eu já vou daqui a bocadinho à análise mais fina, o Ministério das Finanças reconhece que existe um atraso, por isso é que a receita de IRS não caiu mais, aliás, ela até tem um ligeiro crescimento. Porquê? Porque não está a ser devolvida a verba dos reembolsos que as pessoas têm direito. Ontem o Mário Bastos dizia, aqui o nosso espectador, e meu amigo dizia no Think Tank, eu já estou como o José Gomes Ferreira, que diz que entregou o IRS do início do prazo e ainda não recebeu. Já percebeu porquê? Bom, você recorda-se que Folhinhas Mansas número 2, sim, esse mesmo, o taxado dos impostos, Mendonça Mendes, se gabava de devolver o dinheiro no espaço de menos de um mês? Já viu quanto tempo é que decorreu neste momento? Bom, explique-me uma coisa. Você ainda acredita naquelas tangas do superávit orçamental, não sei das quantas, que endireitámos as contas públicas? Ainda acredita nisto? Começa a ficar à vista. Eu estou a alertar isto para quê? Porque nós passámos anos a explicar isto aqui, que nos estavam a mentir, que estavam a exagerar na dose, na conversa, no marketing, percebe? Era quase programação neurolinguística, tentar convencer a malta que está tudo bem, que são os heróis, que são os gajos fantásticos, que fizeram maravilhas, não fizeram nada, está aqui à vista, percebe? Nós estamos, está a ver a imagem de nadar sem calções, com a maré alta? Quando a maré baixa, fica tudo à vista, percebe? Quer dizer, calções ou biquíni, a parte de baixo do biquíni, é a mesma história. Você, a maré baixa e acabou, fica tudo à vista. É exatamente aquilo que nos está a suceder neste momento. Bem, déficit orçamental. Contas do Ministério das Finanças, não é de Camilo Lourenço, nem é do CFP, Conselho de Finanças Públicas. Fofitos, são contas do Ministério das Finanças. Déficit até abril. Zum! A problema. 1.600 milhões de euros. Recorda-se que há escassos 2 meses era um superávit superior a 1.000 milhões de euros, não era? Onde é que isto já vai? Está a ver. Quando toda a gente tanas, quer dizer, alguns gajos malucos, chatos, percebe, que gostam de ser insultados aqui nas redes sociais, andavam a dizer há 5 anos, esta rapaziada não consolidou porra nenhuma nas finanças públicas. Lembra-se, temos dito, estão a financiar a despesa com receita conjuntural. Portanto, no dia em que a economia der a volta, o problema é que a despesa está lá, porque o Tribunal Constitucional não deixa cortar, é a despesa corrente, sobretudo salários e prestações sociais, e depois, quando não há receita corrente, é um chatice, percebe? É o que está a suceder. A retoma vai ser rápida dos José Centeno. Eu hei de voltar a esta história amanhã, a retoma vai ser rápida. Bom, qual é o problema? É que você, porque vai ficar um ano com este problema, pelo menos, upa com dívida. E upa salta de 118 para 135 ou quiçá 140. Não sabemos ainda. Percebe? Percentagem do PIB. Quer dizer que nós podemos chegar ao final do próximo ano com a dívida, aliás, deste ano, com a dívida 35% acima da nossa riqueza. Isto não é um sinal gravíssimo? É. Eu hei de guardar para amanhã, ou para sexta-feira, uma outra análise, que nem é minha. Aliás, por acaso é minha. Eu avisei aqui, há umas escassas semanas, pessoal, se não tem som, tem a ver com o aparelho. Aumentem, toda a gente que eu conheço, com quem eu normalmente faço essas perguntas, está aqui a dizer que está som. Vejam lá o que é que se passa, ou então, se não deve, ainda daqui a pouquinho, indiferido. Bom, atenção a isto. O problema aqui é que, se você for ver o comportamento da receita versus comportamento da despesa,
não é? Você tem um problema gravíssimo de déficit e dívida. Agora veja, você lembra-se, e era aquilo que eu estava aqui há bocado a explicar, lembra-se na semana passada, alertei aqui, até escrevi um artigo no Jornal de Negócios, António Costa ainda arranja um sarilho aos bancos. Então é assim, ponha isto na cabeça, ok? Tão certo quanto eu me chamar Camilo Lourenço. Ponha isto na cabeça e eu aqui tenho a certeza que não me vou enganar. Se a gente tiver um descuido com as finanças públicas, não passam poucos meses sem levarmos um chimbalau no rating. Sim, os mesmos idiotas que há 6 meses dizíamos que estava tudo bem, que o governo isto e aquilo, não sei das quantas, são aqueles que nos vão tirar o guarda-chuva, percebe? É como os bancos. Quando está sol, dão-lhe o guarda-chuva. Começa a chover, caput. Vai ser a mesma coisa aqui. Sabe qual é o problema disto? É o impacto na banca. Mas eu sobre isso, como é uma coisa tão grave, embora já tenha relatado aqui, vou guardar a análise mais fina para amanhã, ou quiçá para sexta-feira. Ponto seguinte. Sabe qual é o pior disto tudo? Vá lá ver. As contas já têm o efeito da pandemia em março, em abril, mas nem tudo lá está refletido. Olha, não está o layoff, só lá estão 144 milhões de euros. E vou lá. Não está o desfazamento entre o momento do problema e a recolha dos impostos. Ou seja, nem toda a perda de receita fiscal está refletida nas contas ontem divulgadas pelo Ministério das Finanças. Sabe o que é que isto quer dizer? É isso mesmo. A coisa vai ficar mais preta do que já está neste momento. E eu tenho algum prazer em dizer isto? Zero! Se pudesse dizer, dizia -2, percebe? Mas eu tenho por missão, como analista, chamar a tua atenção para o problema. Sabe porquê? Porque os comentadores que vão à televisão, com raras exceções, não dizem estas coisas. E os comentadores dos jornais, com raras exceções, não lhe dizem estas coisas. Nós temos por obrigação, já que os governos não fazem isto, dizem que está tudo bem, está maravilhas, a reforma vai ser rápida, nós temos por obrigação avisar as pessoas. Sabe porquê? Porque assim as pessoas podem começar a planear as suas decisões de despesa, de investimento, de emprego, de férias, de poupança, percebe? É com base nestas informações. Portanto, se isto lhe servir de alguma coisa, ponha-se a pau. Porque isto vai ficar ainda mais feio do que já está. Ouça o think tank de ontem. O Joaquim Aguiar fez exatamente este alerta, como já anda a fazer há meses, percebe? Há meses. Bom, ponto seguinte. Já percebeu porque é que o nosso camarada Mário Centeno se quer pirar do governo? Ele viu a luz. Sabe qual é a luz? Olha, é isto. Buraco nas contas públicas. Ballooning. Dívida pública. Receita fiscal que vai começar a cair agora. Coisa sobre coisa, como dizia o Jorge Marrão aqui há 2 semanas no think tank. Lembram-se do Vítor Gaspar? De repente, começa a pensar que, olha, aquilo vai dar para isto, a receita não dá, porque agora as pessoas começam a consumir menos, vai o IVA, vai tudo por ali abaixo, e de repente um tipo acorda e diz assim, para aí, pá, isto é água por todo o lado, estou com os pés já dentro da água. Vai-me chegar aqui, percebe? Se é não chegar aqui. Este é que é o drama. Portanto, o Centeno já viu isto. Alex faz tarde. Não tenho respeito nenhum por gente assim. Eu juro. Não tenho. Gosto de gajos que pegam ali o boi pelos cornos, está a perceber? Quando é preciso pegar. Não é de cernelha, é ali pelos cornos. Como se diz em linguagem do setor. 5. Sabe quanto custou a pandemia às contas públicas até abril? 660 milhões de euros. Ouviu bem? De março a abril. E ainda não está cá tudo. 660 milhões de euros. Ups. Lá se vai o superávit. Pois é. Ups. Tínhamos uma narrativa tão bonita sobre as contas públicas. Tivemos um falinhas de mensagens número 1 que no Parlamento gritava a dizer que fazia reformas estruturais no emprego e tal. De repente o desemprego cresce. 75 mil pessoas indo de pé para a mão. De repente temos 392 mil gajos inscritos no IFP. De farinhas massas.
Temos um Ministro das Finanças que ainda não saiu, está à beira de sair, e no Parlamento espuma de raiva e grita quando se critica, porque o gajo acha que é o melhor do mundo, a quinta Coca-Cola do deserto. Depois é isto. 660 milhões de euros. 12,7% do produto interno bruto. Está a ver o problema? Tínhamos umas finanças públicas de betão, não era? Porreiro, pá. Agora é que António Costa se vai lembrar muito de Vítor Gaspar e Passos Coelho. Agora é que ele vai perceber o que é gerir uma economia com tudo a cair à volta, percebe? É que quando as coisas começam a cair é um sarilho. Eu tenho pena de quem passa por isto, percebe? Tenho pena. Porque isto é duro. Mas agora é que eles vão perceber. Escreveu isto. 6, 7. Marcelo Rebelo de Sousa. Não nunca desilude. Marcelo nunca desilude. Exceto as vicissituades, ele nunca desilude. Marcelo Rebelo de Sousa, queridíssimo líder do... desculpa, estava a confundir com o Kim Il-sung e com Kim Jong-un. Queridíssimo líder é para aquela gente. Queridíssimo Presidente da República, ontem veio promulgar um diploma que proíbe festivais de música até 30 de setembro. Mas, curiosamente, abre a porta a festivais de natureza política, ou a eventos de natureza política, não sei das quantas, ou como vocês quiserem chamar a isto. Eu não tinha percebido a gravidade daquilo até que vi um post de João Gonçalves, meu amigo João Gonçalves, no Facebook. O Presidente da República promulgou o diploma da Assembleia da República. Agora veja só esta conversa. Está lá no preâmbulo do diploma, diz o João Gonçalves, eu por acaso não fui ver, mas diz que está no site da Presidência da República. Vai lá ver. O presente diploma só proíbe até 30 de setembro o que os promotores qualificam como festivais e espetáculos de natureza análoga. Quer isto dizer que se uma entidade promotora definir como iniciativa política, religiosa, social, o que poderia, de outra perspectiva, ser encarado como festival ou espetáculo de natureza análoga, deixa de se aplicar a proibição específica prevista no... O Presidente diz assim, isto proíbe. Mas se eles chamarem, em vez de chamarem idiota, disserem, é para um gajo porreiro, isto pode ser. What the fuck? Um Presidente da República, constitucionalista, escreve isto no preâmbulo do diploma? Da promulgação. Aliás, não é preâmbulo. Da justificação para a promulgação. Mas espera aí. Por outro lado, mesmo os assim qualificados festivais e espetáculos de natureza análoga podem realizar-se, desde que haja lugares marcados e a lotação e o distanciamento físico sejam respeitados. Oh, Senhor Presidente da República, vá dar uma volta ao bilhar grande. Eu já tinha começado a perder respeito por si. Neste momento, o senhor é menos 10 para mim. E provavelmente para milhões de portugueses. Isto é uma vergonha, percebe? Não há outro qualificativo para isto. Eu vou lembrar uma coisa. Não volto a votar em Marcelo. Porque isto aqui é um atentado à inteligência do português médio. Nem é preciso ser inteligente, é um português médio. Isto é um insulto. É um insulto a Fátima. Eu tive 2 meses sem ver a minha filha. Porque estava a 90 km de Lisboa. A minha filha não esteve nos meus anos. Pá. Ouvir um governo decidir limitações por causa destas coisas e depois ver exceções disto porque precisam da porcaria da extrema-esquerda para os seus orgasmos, percebe, eleitorais, é inadmissível. Percebe? Bom. O que vale o apoio da extrema-esquerda para uma porcaria de uma eleição? Nossa Senhora. Bem. Ontem, vamos terminar isto aqui um bocadinho, está a ficar muito longo, vamos deixar a TAP para amanhã. TAP, então, é uma coisa... Amanhã vamos falar sobre a TAP. Portugal fica em desvantagem nas ajudas do Estado da Economia? Fica. Sabe quem é que diz isto? Não é o Camilo Lourenço. É a senhora Margaret Vestager. Eu uma vez chamei idiota por causa de uma história da TAP. De facto, naquela questão ela foi idiota. Mas ela não é idiota. A Margaret Vestager é a senhora da concorrência. E é das pessoas mais... É dos comissários europeus mais iluminados. Ela ontem veio dizer uma coisa.
Estão a ver as ajudas da Alemanha e outros países, e ajudas de outros países com mais dificuldades? É que os países com mais dificuldades vão poder dar ajudas do Estado à economia, porque estão a ser reguladas por Bruxelas, naturalmente, não é? Porque senão cada um faz o que quer e depois cria-se uma situação de concorrência desleal entre as empresas. E esta senhora é comissária deste setor, destes assuntos, destas matérias, e ela diz assim: pois, estes países podem ficar em desvantagem em relação aos outros. Jura, Margaret, jura! Ainda bem que a senhora disse isto. Sabe porquê? Porque quando nós dizemos isto, somos insultados. E quando você ouve o governo falar sobre estes assuntos, pensa que é uma maravilha. Não se esqueça de uma coisa. A Alemanha, 16% do PIB em ajudas. A França, 14%. Portugal, 2,3%, ou lá o que é aquilo. Margaret Vestager tem razão. Nós estamos com dificuldades e, portanto, a nossa ajuda vai ser inferior a outros países. De quem é a culpa? Olha, não é minha. Você acha que antes daquele rapaz expirar no Ministério das Finanças, vá lá perguntar ao tipo, ao Mário Centeno: ó Mário, mas afinal nós éramos uns gajos fantásticos, pá. Fizemos uma recuperação brutal, tínhamos as contas públicas em ordem e agora a Comissão Europeia está a dizer que nós não vamos conseguir chegar lá? Ó Mário, como é que é? Olha, quando apanhar o Primeiro-Ministro na Praia da Princesa, ou noutro sítio qualquer, eu gosto mais da Praia da Morena, mas pronto, não é por ser moreno, quando apanhar lá, diga assim: ó, Sr. Primeiro-Ministro, e então como é que é? Você diz uma coisa, Bruxelas diz outra. Já agora, se apanhar o Sr. Presidente da República, ali aqueles mergulhos em Cascais, pergunta-lhe isto: ó, Sr. Presidente, então o senhor anda a dizer coisas maravilhosas sobre Portugal e sobre Bruxelas e o que é que o governo está a fazer? Então isto não lhe diz nada? Era bom fazer estas perguntas, sabe? Já que os jornaleiros, com exceções, os comentadeiros, com exceções, os croniqueiros, com exceções, não dizem, nem perguntam, pergunte você. Percebe? Porque a única maneira de levar esta malta a pronunciar-se sobre aquilo que se deve pronunciar, mas que infelizmente se marimba, que se demite das suas funções. Está a entender? Bom, chegámos ao final do programa de hoje. Como percebeu, não falámos da TAP, que é uma vergonha. Vamos deixar para amanhã. Isto é uma vergonha o que está a passar com a TAP. Quero lembrar que eu tinha dito aqui de manhã, há 2 dias, que nós íamos ter um Mel Talks na quinta-feira. Não vamos ter. Tivemos um problema e, portanto, vai passar para a próxima semana. Mas ainda vai aparecer aqui uma entrevista esta semana. Ok? Quanto a nós, já sabe que amanhã, às 8 da manhã, estarei aqui para lhe atazanar o juízo. E, entretanto, vou-lhe pedir aquilo que peço sempre, que é colocar um gosto e fazer partilha nas redes sociais, porque aquilo que você ouve aqui não ouve mesmo em mais sítio nenhum. Obrigado, com licença, e até amanhã às 8.